Bom dia, irmãos. Graça e paz por Cristo Jesus. Prazer estar junto com os irmãos e um prazer compartilhar da palavra de Deus que Deus colocou no meu coração e que gostaria de compartilhar com a igreja. Hoje estaremos dando continuidade nos estudos falando sobre ressurreição. Seria o dia do Luan hoje, mas o Luan acho que teve um compromisso, então a gente substituiu para não se estranhar, tá? Mateus 22, 23 a 33. Diz assim a palavra de Deus. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer e não tiver filhos, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. Havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, havendo se casado, morreu, e por não ter descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma forma também o segundo, o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Assim sendo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição? Visto que todos a tiveram como mulher. Jesus, porém, lhe respondeu: Este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lesses o que vos foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, as multidões se admiravam com o seu ensino. Deus abençoe a leitura da tua palavra. Capacita-me, ó Deus, para entregá-la de maneira digna e que a tua palavra possa trazer edificação ao teu povo. Sei com essa igreja e com todos os irmãos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui nós nos deparamos com um texto no qual descreve uma conversa entre Cristo e os saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, na imortalidade da alma e nem na existência dos anjos ou espíritos. E assim como os fariseus e os herodianos procuravam embaraçar Cristo com questões difíceis, tentando surpreendê-lo em alguma palavra, ou manchar sua reputação entre o povo. Porém, como os fariseus, eles também ficaram frustrados. O que isso significa? A introdução, ele está dizendo que é uma espécie assim de inveja. Cristo demonstrava muita sabedoria quando ensinava a verdade. Tudo que Cristo falava, ele tinha como provar que aquilo era verdade. E eu estava conversando com o pastor Tiago, eu falei, a Bíblia explicando a Bíblia, a palavra de Deus explicando a palavra de Deus. Em nenhum momento você ouve Jesus falar, acho que seja assim. Olha, eu penso dessa forma. Mas diz, a palavra de Deus diz desta forma. Também a palavra de Deus diz isso. Toda vez que ele é questionado, ele usa a própria palavra. Quando foi com a mulher adúltera, queriam armar um esquema ali de pegar ele, encurralar Cristo. E ele respondeu, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Sabedoria, né? E assim diante de outras questões. A semana passada foi falado sobre dar a César o que é de César. Então nós vamos ver que esses textos todinho vão demonstrando que todas as vezes querem pegar Cristo de alguma forma, manchar a reputação ou ter algum motivo para que o povo desacredite do que ele ensinava, né? Na verdade, o que esses homens queriam era demonstrar o absurdo da doutrina da ressurreição e da vida futura. E para isso eles inventaram uma história para a ocasião. Esses homens, esses saduceus, eles tinham como livro de ensinamento o Pentateuco, né? Eles falavam Torá, né? Então eles viviam muito dos 5 livros, dos 5 primeiros livros. E eles usavam essas formas. E vê que ele está usando
Deuteronômio 25, 5 e 6, do qual ele está dizendo assim, que se numa casa mora um homem junto com seus irmãos, ele tem uma esposa, mas ele está dizendo que se morasse no mesmo lugar, né? Daria isso. Moisés está dando essa ordem justamente para não ter invasão externa diante da família e gerar pessoas, né? Ter uma geração daquela família, continuar a geração. Mas não era esse o propósito, ele estava usando para confundir a situação. Quando eles falam dessa forma, Jesus responde com a mesma palavra, né? O sentido na mesma palavra. Ele diz assim, eles dizem, mestre, Moisés disse, se alguém morrer e não tiver filho, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência a seu irmão. Não é isso que eles estão perguntando ali? E Jesus responde que não é dessa forma, né? No final. Eles inventam uma história para confundir Jesus e para confundir pessoas que estão ali por perto. Eu preciso falar para os irmãos que eu cheguei a falar muitas vezes aqui na frente, que antes da minha conversão, o que eu tinha mais prazer era desmascarar crente falso, pessoas que não conheciam a Bíblia. Tinha um prazer tremendo. Era uma coisa feia que eu fazia, mas eu não tinha conhecimento. Só que eu tinha alguma coisa que eu gostava de ler a Bíblia. Lia muito Bíblia. E às vezes, quando eu pegava um crente despreparado, eu tinha prazer em ensinar. Para mim, eu estava ensinando algumas coisas para ele. E é muito feio quando você sabe alguma coisa e usa isso para humilhar alguém. Use a tua sabedoria, o que Deus te permitiu, para que você possa, sim, edificar pessoas e não para humilhar pessoas. Se Deus te deu é para ser usado para o bem e não para o mal. Mas a situação aqui diz que esses homens estavam usando para o mal. Tinha uma multidão em volta e eles estavam confundindo, não a Cristo, porque eles não iam conseguir isso, mas eles estavam confundindo as pessoas que estavam em volta, inventando uma situação. E eles dizem, havia entre nós 7 irmãos, e o primeiro, havendo casado, morreu, e por não ter descendência, deixou a mulher para o outro irmão. Da mesma forma, também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, a mulher também morreu. E assim sendo, de qual deles ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? Na verdade, o que eles queriam era confundir o ensino que Cristo estava falando na ressurreição. E quando Cristo explica, aí eles viram que o tiro saiu pela culatra, né? Todo o plano que eles tiveram ali deu errado. Havia muita sabedoria em jogo. Queriam lançar a doutrina da ressurreição no ridículo, trazendo confusão e contenda. E sempre haverá objeções contra as doutrinas bíblicas, especialmente aquelas doutrinas que dizem respeito ao outro mundo. O falar e o argumento de outras pessoas assim jamais deveriam abalar a nossa fé. Quem aqui nunca ouviu falar assim? Só os crentes que vão para o céu. Não gosto de crente porque só os crentes que vão para o céu. Mal sabem eles, né? Não lê, né? Continua dando a mesma resposta aqui. Não conhecem as Escrituras. Não conhecem as Escrituras. Se conhecessem as Escrituras, iam perceber o que a palavra de Deus está dizendo sobre isso, né? Então é fácil. Isso não deve abalar de forma nenhuma a nossa fé. Devemos lembrar que a religião cristã envolve verdades profundas e misteriosas. Devemos atentar a essas verdades. Em primeiro lugar, crendo e obedecendo. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Existe um provérbio chinês, diz que é provérbio chinês, outros dizem que foi um cineasta que falou sobre isso, mas eu aprendi uma vez isso e nunca mais esqueci. Quando você é questionado, tem um provérbio que diz assim, entre a sua verdade e a minha verdade existe a verdade. Então, diante de qualquer situação que você estiver em dúvida, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. É nela que nós devemos nos posicionar. Então, de forma nenhuma, deixe a sua fé ser abalada por qualquer questionamento que você não tenha conhecimento. Busque a palavra e a palavra vai esclarecer. João 13, 7, tem uma passagem
que deixa bem claro sobre essas coisas que nós ainda não conhecemos, né? João 13, capítulo 13, versículo 7, e diz: Jesus respondeu: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderá. Sabe o que estava acontecendo aqui? Jesus estava participando de uma ceia, e eu fiquei assim, quando eu li esse texto, aí que eu fui observar a situação. Ele tirou a roupa, colocou uma toalha nele mesmo, e ali ele resolveu lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. Pedro não queria. Pedro falou: não, de jeito nenhum, não vai lavar meus pés. E Jesus está dizendo justamente para ele isso daqui, explicando para ele: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Para que eu estou dizendo isso? Tem coisas hoje que nós não entendemos. Tem coisas hoje que nós olhamos na Bíblia e ficamos questionando a nós mesmos. Não é o momento, mas em breve ou logo você poderá compreender. Mas a palavra de Deus nunca deixou de ser verdade, e isso vai ser esclarecido a cada dia de vida cristã que você tiver, a cada busca que você fizer. Que texto notável nosso Senhor apresenta como prova da realidade de uma vida futura. Êxodo 3, 6. Não. Deixa eu ver se é isso. É Êxodo 3, 6 mesmo? Se eu não anotei errado. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ele diz: eu sou o Deus de seus pais. Eu sou, né? Que texto maravilhoso. Ele apresenta aos saduceus as palavras que Deus falou a Moisés desde a sarça ardente. E Jesus acrescentou: ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ora, o tempo em que Moisés ouviu aquela palavra, Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos e sepultados. Jacó, o último dos três, já havia sido sepultado há 2 séculos, há 200 anos, quando Moisés ouviu essas palavras. Mas Deus falou a respeito deles como ainda sendo o seu povo, e acerca de si mesmo, como sendo o Deus deles. Ele não disse: eu era, e sim, eu sou. Eu sou. E nos conscientizemos de que os mortos ainda estão vivos. Eles desapareceram de diante dos nossos olhos e já não habitam nesse mundo. Mas, aos olhos de Deus, eles estão vivos e um dia deixarão a sepultura para receber a sentença eterna. Diante de Deus, eles estão vivos. Deus não está dizendo no passado, Ele está dizendo no presente. Eu sou, e não eu era. Continua vivo para Deus. E a situação de homens e mulheres após a ressurreição? Como que fica essa situação de homens e mulheres após a ressurreição? Ele silenciou os saduceus, demonstrando que eles estavam equivocados. Versículo 29 e 30 diz: e Jesus, porém, lhe respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Mas serão como os anjos no céu. O que acontece aqui? Esses homens, eles tinham o hábito de ler aquelas leis e transmitir para o povo da forma que eles interpretavam. Essa palavra que Cristo está falando aos saduceus serve para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós ouvimos interpretações de homens e colocamos na nossa vida como verdade. Como se isso fosse verdade. Ah, mas fulano de tal falou lá em tal lugar isso, Bertano falou aquilo. E o que a palavra está dizendo? O que a palavra está dizendo? Por isso que Jesus está dizendo aqui: errastes, não conhecendo as Escrituras, né? Errastes. Este é o vosso erro, não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus.
poder de Deus não tem limite. E as Escrituras são verdade absoluta. Eles supunham que a ressurreição tem de ser necessariamente uma existência carnal, como a que a humanidade vive aqui na Terra. Eles imaginavam que o Flávio ia sair daqui, vamos supor, e encontrar a Cláudia lá no céu e ia ser a mesma coisa que há aqui. Ainda bem que Deus disse assim, que é só até que a morte separe, né? Estou brincando com a Cláudia, viu? Mas não é nada disso. Eles imaginavam que seria uma coisa mais ou menos assim, tá? Mas não é nada disso. Lá serão diferentes. Jesus está esclarecendo justamente para isso. Mas Jesus esclarece, serão como os anjos do céu. Serão como os anjos no céu, melhor dizendo, no versículo 30. Pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Como anjo, estaremos sempre na presença de Deus. Isso. O nosso deleite será sempre cumprir a vontade do Senhor. Daremos todas as glórias ao Cordeiro. Todas essas coisas são muito profundas, mas são todas verdades. Muitas vezes nós olhamos para isso e ficamos imaginando, né? Nós somos limitados. Nós imaginamos um céu de que forma? Não tem como imaginar, né? Fala algumas coisas, mas a gente fica sempre questionando mais. Às vezes quando eu estou conversando com alguma pessoa que tem mais conhecimento do que eu, fico colocando as minhas dúvidas justamente para me posicionar. Mas tem tanta dúvida, né, que a gente fica querendo imaginar. Mas nós somos limitados. Por mais que você imaginar o céu e as maravilhas dos céus, você ainda vai ficar devendo muito. É muita coisa para a gente pensar. E só o prazer de fazer a vontade de Deus, de estar na presença de Deus ali, de viver como os anjos, é algo que nos impressiona. Como que seria isso? Às vezes nós pensamos que estamos passando um tempo aqui, né? Dentro da igreja, mas é algo muito sério nessa caminhada. Algo muito sério. E a pergunta que o autor faz aqui é: estamos preparados para essa vida? Nós estamos preparados realmente para essa vida? Ou estamos apenas cumprindo um espaço no nosso dia a dia? Ou nós estamos preparados para isso realmente? Isso fez diferença? Eu estou preparado para essa vida? A companhia e o serviço de Deus seriam agradáveis para nós? Como que seria isso? A nossa vida, realmente, nós estamos preparados para essa situação, para viver essa vida? Se esperamos ir para o céu, quando ressuscitar, nosso coração deve ser celestial, desde agora, quando vivermos nessa terra. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: já que fostes ressuscitado com Cristo, buscais as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Então, nós já temos que viver isso daí desde aqui. E não ficar esperando abrirem a porta e a gente entrar, né? A nossa vida já começa aqui, a nossa vida celestial. Nós devemos seguir dessa forma, imaginando uma vida depois de serviço e de alegria na presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Devolvo a palavra.